Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano em Debate deste sábado, dia 21 de dezembro. E Petrópolis mantém posição de destaque no mapa brasileiro de turismo. A maioria dos jovens brasileiros quer ter o próprio negócio. O governo do estado lança edital com o BNDES para reflorestamento da Mata Atlântica. Senado aprova projeto para restringir o uso de celular em escolas. Governo aprova calendário do pagamento do abono salarial 2025. E o Diálogo com o Objetivo fala com o Dr. Taiane Quintela. Olá, boa tarde. E por 264 votos a favor e 209 contra, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o terceiro projeto que integra o Pacto de Corte de Gastos do governo. A proposta cria um teto para o crescimento do salário mínimo, obriga a biometria para o recebimento de programas sociais e limita os gastos com o Proagro. Por ser projeto de lei ordinária, a proposta exigia apenas maioria simples, ou seja, metade mais um dos deputados presentes. A aprovação da última proposta do pacote, que muda a previdência dos militares, ficou para o próximo ano, porque o projeto só foi enviado na terça-feira ao Congresso. O PSOL, que era contra o projeto, tentou derrubar parte do texto aprovado, mas foi derrotado. O texto segue para o Senado, onde deverá ser votado nesta sexta-feira. O governo depende da aprovação desse projeto nas duas casas para votar o projeto de lei do orçamento de 2025. Isso porque o texto aprovado limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior, com valorização mínima de 0,6% acima da inflação em caso de recessão econômica. A medida, segundo o Ministério da Fazenda, deverá gerar economia de 109,8 bilhões de reais de 2025 até 2030. E Petrópolis continua a figurar entre os principais destinos turísticos do Brasil, conforme revelado na mais recente atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, publicado na última quarta-feira, dia 18 de dezembro. Mantendo-se na categoria, Petrópolis reafirma seu papel no turismo nacional. Para o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, o Sinditurismo, a categorização no Mapa do Turismo, ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Turismo, é fundamental para a gestão e o planejamento estratégico no setor. Germano Valente, presidente do Sinditurismo, destaca que ao agrupar municípios com características similares, facilita a coordenação e a implementação de políticas públicas. No mapa do turismo brasileiro, Petrópolis, parte da região turística Serra Verde Imperial, demonstrou bom desempenho em indicadores como número de visitantes domésticos e internacionais, quantidade de estabelecimentos dedicados ao turismo, geração de empregos e arrecadação dos impostos ligados à atividade turística. Além disso, a cidade atende a todos os critérios exigidos para a inclusão no mapa do turismo, possuindo uma secretaria dedicada ao turismo, legislação orçamentária específica, prestadores de serviços cadastrados no Cadastur e um Conselho Municipal de Turismo. Para 2025, o Ministério informou que está desenvolvendo uma nova metodologia para a próxima avaliação do mapa. Esta revisão tem como objetivo aprimorar ainda mais a precisão e a relevância do mapa para os futuros desafios do turismo brasileiro. E 3 a cada 10 jovens brasileiros entre 18 e 27 anos têm como maior desejo profissional ter o próprio negócio ou própria empresa. Isso é o que mostrou uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, dia 19, e realizada pelo Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEA. De acordo com a pesquisa, o nível de escolaridade influencia no interesse de empreender. Quanto maior a escolaridade, maior o interesse em ter a própria empresa. Jovens pretos, 31%, e pardos, 32%, também são os mais interessados em ter o próprio negócio. Segundo o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, a pesquisa surpreende pelo fato que há um número expressivo de jovens empregados com CLT, mas que não querem permanecer como empregados seletistas.
Outros jovens entrevistados também revelaram desejo de trabalhar como um funcionário público, 18%, viver de renda ou investimentos, também 18%, exercer sua profissão como autônomo, 12%, e trabalhar como empregado com carteira assinada, sendo 11%. E cerca de 8% deles ainda revelou o desejo de não trabalhar. Ainda de acordo com esse estudo, a posição política desses jovens revelou contrastes. Aqueles que se identificaram como de esquerda têm maior interesse em ser funcionário público, 28%, diferente dos jovens de direita, que são mais interessados em ter o seu próprio negócio, 38%. Chamada de O que pensam os jovens brasileiros, a pesquisa ouviu 1.034 jovens de todas as regiões do país, que responderam 55 perguntas feitas pelo telefone celular entre os dias 16 e 23 de setembro de 2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. E o governo do estado do Rio de Janeiro instituiu na última quarta-feira 2 decretos que facilitam e otimizam a restauração florestal no território fluminense. Na ocasião, o governador Cláudio Castro anunciou ainda um novo edital do BNDES que prevê aporte de 60 milhões de reais para restaurar mais de 1.000 hectares da Mata Atlântica até 2029. O primeiro decreto apresentado pelo Palácio Guanabara institui Florestas do Amanhã como programa de governo visando incentivar e otimizar a restauração dos ecossistemas e das paisagens no estado do Rio de Janeiro. Já o segundo decreto desburocratiza o repasse de recursos para que produtores rurais atuem como agentes diretos de reflorestamento da Mata Atlântica por meio do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. A parceria do BNDES é denominada Florestas do Rio, entre o Banco, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Grupo AEGIA, com apoio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio, parceiro gestor da iniciativa. A área total de reflorestamento prevista no edital está dividida entre florestas e manguezais, com plantio de 1,5 milhão de mudas ou na distribuição de 33 toneladas de semente. Lançada em 2020, a iniciativa prevê a restauração de 440 mil hectares de Mata Atlântica em diversas etapas até o ano de 2050. A atividade fará com que 159 milhões de toneladas de CO2 sejam retiradas da atmosfera. Dos investimentos aplicados na nova parceria e gestão da mesma, 33 milhões de reais terão como origem Fundo Socioambiental do BNDES, 30 serão disponibilizados pelo programa Florestas da Manhã, por meio do Fundo Mata Atlântica e mais 6 milhões pelo AGEA. O edital planeja abranger boa parte da região costeira do estado, beneficiando 33 municípios e prevê 500 novos postos de trabalho. A principal meta do governo do estado, no âmbito do Florestas da Manhã, é o aumento de 10% da cobertura florestal no território fluminense, o que representará um salto de 30% para 40% de áreas de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. E o plenário do Senado Federal aprovou em votação simbólica na noite da última quarta-feira, dia 18, o projeto de lei 104 de 2015, que restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, sobretudo de telefones celulares, nas salas de aula dos estabelecimentos públicos e privados de ensino infantil e médio de todo o país. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, em uma votação terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Apoiado pelo governo federal e por especialistas, o texto também teve rápida tramitação no Senado, indo direto para a votação em plenário. Com a aprovação no Congresso, o projeto segue para a sanção presidencial e poderá valer já para o ano letivo de 2025. Países como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda já possuem legislações que restringem o uso de celular em escolas. De acordo com o relator do projeto de lei no Senado, Alessandro Vieira, a medida não traz punições, mas orienta uma política pública educacional. Apesar de ter obtido unanimidade entre os senadores, 2 emendas chegaram a ser apresentadas. Uma delas, de autoria do senador Rogério Marinho, visava estabelecer a obrigatoriedade apenas no ensino infantil e fundamental, do 1º ao 9º ano, excluindo o ensino médio. O argumento do parlamentar era aplicar a política de forma gradual. A emenda acabou sendo rejeitada. Uma outra emenda, de autoria do senador Eduardo Girão, chegou a ser apresentada para obrigar a instalação de câmeras em salas de aula, mas após os debates, o parlamentar retirou a proposta para representá-la na forma de um projeto de lei em separado. Vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta.
Falar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. E a repórter Laura Passi, do Correio Sul Fluminense, traz informações sobre a cerimônia de diplomação do prefeito de Volta Redonda. Olá a todos que nos assistem. Nesta quinta-feira, dia 19, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro realizou a diplomação do prefeito reeleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e de seu vice, Sebastião Faria, juntamente com os 21 vereadores eleitos. A cerimônia ocorreu no plenário da Câmara Municipal. O evento também foi marcado por uma conquista importante. Após 4 anos sem representantes feministas da Câmara, Carla Duarte e Gisele Klinger foram diplomadas, marcando o retorno das mulheres à bancada da cidade. Laura Passi, de volta ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, Laura. E a partir de fevereiro do próximo ano, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial para o exercício de 2025. O calendário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, em reunião ordinária ocorrida na tarde da última quarta-feira, dia 18. O crédito será feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.
Os que têm conta corrente ou poupança na Caixa receberão direto em sua conta. No Banco do Brasil, o pagamento do benefício será realizado prioritariamente por crédito em conta bancária, por meio de Pix, transferência via TED ou ainda de forma presencial nas agências de atendimento. Os demais beneficiários receberão os valores por conta poupança digital, aberta automaticamente pela Caixa conforme o calendário de pagamento. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a estimativa é que cerca de 25,8 milhões de trabalhadores recebam o benefício, totalizando 30,7 bilhões de reais. Pelas regras vigentes, para receber o abono salarial, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, até o dia 15 de maio de 2024 e no E-Social até o dia 19 de agosto de 2024. Trabalhadores cujos empregadores tenham prestado as informações após essas datas receberão o benefício no próximo exercício. O primeiro pagamento do benefício será realizado em 17 de fevereiro para os trabalhadores nascidos em janeiro. Estão abertas as inscrições para mais um ciclo do programa de residência em TIC do Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana do Rio. São 130 vagas que se destinam a moradores das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. O programa é gratuito e as inscrições vão até o dia 8 de janeiro de 2025 e devem ser realizadas pelo site serratec.org/residência-new. Os candidatos não precisam de conhecimento prévio em tecnologia, mas é preciso ter ensino médio concluído e idade mínima de 18 anos até junho de 2025. Pessoas com diversidades funcionais, pessoas pretas, mulheres e quem estudou em escola pública terão prioridade. As aulas online e ao vivo começam em março e vão até julho, num total de 770 horas de imersão no universo da tecnologia. Os alunos selecionados vão compor a 11ª turma de software qualificada do Serratec, e as vagas para o programa são muito concorridas. E essa corrida para o mercado de trabalho da tecnologia se explica por vários fatores. Um dos motivos é a transformação dos negócios, cada vez mais voltados para o digital, que traz em si uma carência por trabalhadores no mercado da tecnologia. Por sua vez, os jovens do século XXI são, em sua maioria, apaixonados pelo universo tech. O setor é um dos que mais contratou na última década em todo o mundo e deve seguir contratando pelos próximos anos, inclusive no Brasil. Outro motivo da grande concorrência é a oportunidade que o programa de residência em TIC do Serratec oferece para pessoas que não têm acesso facilitado para se qualificar e entrar no mercado de trabalho. São mais de 5 anos de programa, mais de 1.200 pessoas já qualificadas até dezembro deste ano, e o índice de contratação imediata supera os 50%. E a Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, projetou um aumento de 5,7% nas exportações no ano que vem, na comparação com 2024. Segundo a estimativa da entidade, as vendas para o exterior em 2025 devem somar mais de 358 bilhões de dólares. São mais de 900 bilhões e 900 milhões de dólares a mais do que neste ano, uma vez que a projeção das exportações para 2024 está em mais de 339 bilhões de dólares. Em relação às importações, o país deve comprar do exterior mais de 265 bilhões de dólares no ano que vem, contra 264 bilhões projetados para 2024. O superávit calculado pela associação deve ser de mais de 93 bilhões de dólares em 2025, um aumento de 23% em relação ao previsto para este ano. As projeções para o comércio exterior em 2025 sinalizam sustentabilidade aparente com leve aumento de preços e incremento de volumes, cujas previsões atuais indicam maior produção de soja, milho, petróleo, carne bovina, carne de frango, entre outros, porém, com possibilidade de ajustes nos preços para patamares inferiores aos atuais. O levantamento da entidade aponta também que as exportações de produtos brasileiros têm seu principal destino nos mercados vizinhos da América do Sul. O relatório destaca ainda algumas particularidades. Segundo o documento, as exportações de petróleo devem atingir em 2024 mais de 44 bilhões de dólares, um recorde para um único produto, superando os 43 bilhões previstos para a soja neste ano. Mas conforme o estudo, salvo problemas de queda de safra, a soja deve recuperar o posto de principal produto exportado no Brasil em 2025, com a projeção de quase 50 bilhões de dólares em vendas ao exterior, com o petróleo ficando em segundo lugar, com 44 bilhões de dólares.
Como nos exercícios anteriores, soja, petróleo e minério deverão responder por 34% das exportações totais previstas para o ano que vem, o que significa uma pequena redução diante dos prováveis 37% deste ano. Agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com uma entrevista com o Dr. Tayene Quintela, que vai falar sobre procedimentos cirúrgicos com o Richard Stolzenburg. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Dê início aqui a nossa entrevista, doutor Tayene. Primeiramente, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente para falar um pouquinho, né, sobre a área da saúde, que é extremamente importante, mas hoje, especificamente, a gente traz aí um marco referente à trajetória, né, principalmente sua e da sua equipe também, referentes, então, aí a 200 procedimentos que foram realizados aqui em Petrópolis, intervencionistas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse marco e, claro, se apresentasse para a gente mais uma vez. Olá, boa tarde. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que eu gosto pouco, para não perder a piada, é um assunto palpitante, né? Falando de arritmia, mas, assim, para quem já me conhece, oi, e para quem não conhece, sou o Tayene, sou cardiologista especializado em arritmia. Eu costumo dizer que a parte elétrica... Desculpa, eu gostei da piada. Essa piada é boa, né? Eu sempre faço. Eu sou igual o tio do pavê. Tipo de pessoa que gosta, sabe? Aí não tem jeito, eu não seguro a risada. Eu sou igual o tipo do tio do pavê. Eu vou fazer essa piada toda vez, cara. Vou esquecer e faço de novo. Muito bom, muito bom. Vamos retomar aqui, doutor. Obrigado. Vamos lá. Bom, então, assim, sou especializado em arritmia, que é a parte elétrica do coração. Eu costumo brincar que o coração é uma casa, né? Tem a parte hidráulica, mecânica, elétrica, as paredes.
Bom, o tema principal é falar sobre o marco que a gente atingiu e já a gente acabou já ultrapassando com alguma folga, porque na quinta-feira passada a gente atingiu 200 casos de tratamento intervencionista das arritmias na equipe que eu faço parte, né? Já tiveram alguns outros antes de eu chegar, e de 2019 para cá eu tenho feito a grande maioria, em Santa Teresa, né? Na equipe de cardiologia que é coordenada pelo Dr. Nélio. A convite dele eu estou lá. Já estou lá desde 2011, desde antes da formatura, e fiquei. E aí na quinta-feira a gente atingiu 200 casos, né? Só que eu estava operado, então eu voltei a trabalhar essa semana, eu voltei com um gás total e a gente já fez mais 7, então já são 207. E Opa, acho muito maravilha! é um marco bastante importante, para a gente começou no início da pandemia, né? Então, apesar do caos que foi, a gente conseguiu implementar e vem aumentando esses números cada vez mais. Outra coisa muito legal também, que é quase em primeira mão, né? Algumas pessoas já estão sabendo, mas assim, não falei pessoalmente sobre isso ainda, é que a gente fez pela primeira vez, usou a tecnologia de PFA, né? Que é o PFA, que é a ablação de campo pulsado, que é um treinamento que eu fiz na Espanha no passado, chegou no Brasil no final de julho, e a gente já tem alguns casos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o pioneiro no Brasil, com, sei lá, quase 50 casos, não tenho certeza absoluta. A equipe da Rede D'Or e em Niterói, o Dr. Nilson Araújo, o Dr. Cláudio Munhoz, que trabalham comigo. Eu fui aluno deles e agora a gente trabalha junto. É a equipe que mais tem casos, a gente conseguiu trazer essa tecnologia para Petrópolis, que é a mais moderna na atualidade no tratamento da fibrilação atrial. Ela é... Assim, as outras são ótimas, mas essa, além de ser ótima, ela é mais ágil, então o procedimento de 1h30, 2 horas passa para 40 minutos. Além disso, as complicações possíveis das outras que limitam o procedimento não existem nessa. Então, ela aparentemente é muito mais segura, mais ágil, com uma eficácia no mínimo igual. Alguns estudos indicam superioridade, mas ainda é cedo para falar que é superior. Pelo menos igual nesse momento, né? Então, assim, é uma coisa muito legal. Isso mostra, mais uma vez, Petrópolis na frente do tratamento de cardiologia, não só a cidade carioca, mas até no nível nacional. A gente está numa cidade de 300 mil habitantes, mais ou menos, que as pessoas têm o péssimo hábito de achar que uma cidade do interior é serra. Já me perguntaram se aqui tinha hospital uma vez, enfim. E aí a gente está, mais uma vez, no top aí, no Rio de Janeiro. Só tem no Rio e em Niterói, mas Niterói é quase capital, né? Assim, tá 10 quilômetros, só atravessar a ponte você está em Niterói. Nenhuma outra cidade do estado teve ainda. São Paulo, por exemplo, não tem 3, 4 municípios do estado que tem. Brasília teve o primeiro há 15 dias, para você ter uma ideia. Então, a gente já tem 3 casos aqui em Petrópolis, é uma coisa bastante significativa, e isso só tende a melhorar. Doutor, a gente vê, então, grandes avanços, inclusive, na saúde, que mostra aí, né, como que também tem avançado não só as questões relacionadas à tecnologia, mas os procedimentos, enfim, que de alguma forma facilitam também esse processo. E aí, a pergunta que eu queria fazer justamente é essa: como que você vê hoje, né, você trabalhando nessa equipe, com mais de 200 atendimentos sendo realizados, mais de 200 procedimentos intervencionistas, como que você vê o avanço desde 2011, quando você começou, para hoje em dia, mais especificamente? Bom, isso na arritmia o avanço é bastante grande, né? A gente, mesmo em lugares que já faziam muito em 2011, hoje fazem muito mais e com tecnologias impressionantemente mais novas. Está falando de 10 anos só, 10 não, 13, mas em torno de 10 anos, mais ou menos, que a tecnologia melhorou muito mais que 100%, né? Em questão de eficácia e segurança. Coisas que a gente falava, vamos tentar, hoje a gente já faz. Para você ter uma ideia, uma das arritmias que é a segunda mais comum do mundo e sustentada a mais comum, que é a fibrilação atrial, e talvez uma das piores complicações seja o AVC isquêmico, que é o popular chamado de derrame, né? Antigamente a gente fazia assim, a ablação como última tentativa desesperada, mas mesmo assim com algumas ressalvas, né? E as diretrizes todas internacionais hoje já dizem o contrário, é a primeira tentativa. É assim, primeira tentativa de tratamento. Primeiro, vamos mudar, beber menos, melhor a alimentação, dormir melhor, enfim. Mas do ponto de vista terapêutico, a ablação já pode ser como primeiro tratamento, na linha de frente. E no final do ano passado, saiu um estudo bastante significativo que pegou pacientes na fila de transplante cardíaco que desenvolviam essa arritmia em algum momento nesse período, e o tratamento dessa arritmia muitas vezes tirou o paciente da fila de transplante ou pelo menos postergou esse retorno à fila
É óbvio que não estou falando que isso cura a insuficiência cardíaca ou tira o paciente, mas trata um componente elétrico de forma tão importante que a gente consegue melhorar muito a ponto do paciente não precisar mais do transplante ou ganhar muito mais tempo. Isso falando só da ablação, sem contar as outras tecnologias de estimulação com marca-passos mais modernos, sincronizadores, enfim. No final de semana também a gente fez um implante de um monitor. Eu brinco que é um chip do tamanho de um pendrive, mais ou menos mais fino, que fica no subcutâneo e faz eletrocardiograma, é um Holter que dura até 4 anos de bateria. Então, assim, está na dúvida de uma arritmia, não consegue documentar, eu consigo botar um negócio subcutâneo, que não dá nem para ver, e ele fica monitorizando até de 2 a 4 anos, dependendo da marca. E algumas marcas têm comunicação com o celular do próprio paciente. Então, em qualquer lugar do planeta que o paciente estiver com um sinal do celular, qualquer arritmia que ele tiver, esse aparelho registra e envia para uma central, e em poucas horas chega para mim. Se o paciente apertar enviar agora, eu recebo no meu e-mail em 30 minutos, talvez. Isso dá uma segurança muito grande, né? Então, a gente tem cada vez mais chance de tratar e oferecer melhores coisas para o paciente. Doutor, você comentou logo no início aqui da nossa entrevista também sobre esses avanços referentes, por exemplo, ao tratamento e que ele é mais encurtado, ele é menor, né? Diminuiu aí basicamente na metade, 1h30 para 40 minutos. Queria que você explicasse na prática qual a importância dessa redução de tempo, seja para o médico, seja para o paciente. Isso é bom para todo mundo. Assim, é cientificamente comprovado que procedimento, quanto mais longo, mais complicações tem. Complicações inerentes ao procedimento, complicações inerentes ao cansaço da equipe, a gravidade do paciente. Então, assim, a gente sabe que a partir de X tempo, estou falando em arritmia, basicamente, tá? Poderia falar de outras áreas, mas vou focar na parte que eu faço todo dia. Quando eu passo um tempo de sala, um tempo de procedimento maior que um determinado número, que não vou falar porque senão gera um fantasma, a gente sabe que as complicações aumentam progressivamente de forma considerável. Além disso, você fazer um procedimento pela metade do tempo, isso significa metade do tempo do paciente em anestesia geral, metade do tempo da equipe submetida ao cansaço, aquilo ali, e na prática é o dobro de paciente que a gente consegue fazer no dia, porque a gente fez numa manhã 3 casos, começando às 9 e acabando no dia. Normalmente a gente começaria às 9 e acabaria às 11, 11h30, um caso. Entendeu? Por mais que seja metade do tempo, a logística é tão melhor que é metade do tempo propriamente dito eu fazendo, mas a preparação e o término também quase metade. Então a gente encurta muito mais o tempo. Então talvez a gente gaste 1/3, um pouco mais do tempo total entre começar, efetivamente fazer e terminar em relação aos procedimentos normais. Né? Eu sempre falo isso com o paciente, falo assim, doutor, dura quanto tempo? Eu falo, depende, para você, para a família ou para mim? Porque o paciente ele não tem noção do tempo que está anestesiado, então faz muito pouca diferença. Para mim vai durar 50 minutos, que seja. Para a família dura umas 4 horas, porque é tempo dele ser levado ao setor, ser preparado, anestesiado, eu começo, termino, acordo da anestesia, então demora muito, né? Isso melhora para todo mundo, sem contar o cansaço, a capacidade. Se a gente, nesse momento não é uma realidade, mas se a gente pensar a nível SUS, por exemplo, e assim, quem dera que no futuro próximo, ainda distante, mas que no futuro próximo isso seja possível, a gente tem uma fila de 50 pacientes, eu consigo fazer um negócio em meia hora ou em 1 hora, é melhor fazer em meia hora, eu consigo atender mais pacientes. Eu não estou querendo fazer para ir embora, né? Querendo fazer para poder tratar mais pessoas com a mesma segurança, com o mesmo resultado, com talvez muito mais segurança, porque você não está cansado, né? Perfeitamente. Doutor, eu queria também citar uma outra questão aqui, além desse número expressante que a gente tem, que a gente acabou de citar aqui, referente aos procedimentos, a partir desse mês também vai ter um novo desafio, né, de liderar aí um serviço especializado em arritmia e eletrofisiologia, isso mesmo, só que em Teresópolis, né, a cidade vizinha aqui, como que está sendo a expectativa também e de liderar também agora esse grupo? Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Assim, isso, em 2019, quando o Dr. Nelly me deu a chance de começar a fazer os procedimentos aqui em Petrópolis, por mais que aqui já existisse uma cardiologia bastante avançada, e de fato a cardiologia petropolitana de Santa Teresa principalmente, mas tem outros serviços que também fazem bastante coisa, mas eu posso falar de lá porque eu sei os números com detalhe. Aí fazer lá já foi uma coisa bem legal. E Teresópolis foi uma oportunidade muito boa, porque o chefe da cardiologia não, o coordenador do CTI cardiológico lá é muito amigo meu, e lá nunca teve nada do tipo, né? E assim, o hospital lá está crescendo, eles estão investindo muito, é o hospital universitário, é o hospital da FES, que é a Faculdade de Teresópolis, e agora eles estão querendo que tenha todas as áreas. E aí me deram a oportunidade de estruturar um serviço do zero, da parte de arritmia, né? Eletrofisiologia é a parte invasiva, basicamente, que a gente, desses 200 casos, por exemplo, a gente fazer lá.
E aí, na semana que vem, dia 17, é o primeiro dia que eu vou fazer um consultório lá. Eu vou atender pessoalmente lá nos pacientes para fazer uma filtragem ou selecionar aqueles que precisam ou que vão ser submetidos à cirurgia. E aí, como é que vai ser esse resultado? Só o tempo vai dizer. Tem todo um embate com convênio, contratos. E primeira vez é mais difícil. Depois você faz uns 2 ou 3, o fluxo já fica meio estabelecido e fica mais fácil, né? Mas bastante expectativa. Teresópolis é uma cidade que vem crescendo, o hospital vem crescendo, a FES tem investido, os outros órgãos lá que gerem o hospital, enfim, tem bastante expectativa para dar bastante certo, né? Vamos ver. E, doutor, pegando essa parte, gancho na sua fala, um hospital universitário, qual que é também a necessidade ou a importância que tem você levar a sua experiência com esses procedimentos, com os avanços que já foram citados, inclusive até pela própria última entrevista que a gente fez aqui, que foi um procedimento inédito, realizado em Petrópolis, e de levar essa bagagem, essa experiência justamente para um público mais jovem, que também já está mais habituado com tecnologia. Isso, de alguma forma, pode trazer mais avanços futuros para a medicina e, obviamente, também para o setor de cardiologia? A expectativa é essa, né? Eu acho que o acadêmico, né, de qualquer área, né, a pessoa que está estudando alguma coisa, quanto mais chance tem de ver o que tem de mais moderno, tem que ver do básico, é óbvio que tem que ver o básico, não é para esquecer o básico, não é isso, mas quanto mais chance que ele tem de ver, mais chance ele tem de aprender, de se interessar e de buscar aquilo, né? Assim, se o cara que nunca viu falar, ele não vai se dedicar a fazer arritmia se ele nem sabe o que existe, por exemplo. E aí, para o acadêmico, a chance de ter é muito boa. E para a gente, né, para o médico, para o professor, eu adoro. A chance de estar com o acadêmico me deixa muito mais animado, né? Porque por mim eu estaria sempre. Não que seja muito fácil do ponto de vista profissional, mas a carreira acadêmica, ter a chance de ter a faculdade, enfim, perto é muito legal. Isso aumenta o interesse, mostra mais, chama o estudo e a gente também acaba sendo impulsionado a estudar mais, né? Acho bastante produtiva essa relação com o estudante, porque motiva todo mundo a evoluir. Maravilha. Doutor, a gente caminhando aqui para esse fim do nosso bate-papo, além desses avanços que a gente citou, dos procedimentos, desse trabalho agora que vai ser realizado em Teresópolis, você também foi aí um dos destaques durante o Cardiologia Doc, que aconteceu também nesse mês de novembro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o evento, a premiação, como que acontece e também, é claro, qual que é o reflexo de ter esse reconhecimento. Bom, então vamos lá. O evento, na verdade, chama Sabador, né? Que é um evento, é Sabador de sábado na Rede Dor de Tecnologia, né? E é um evento da Cardiologia Dor. Posso estar enganado, mas tem criação, ou pelo menos participação na criação com a doutora Olga, que hoje é a chefe da cardiologia, junto com o doutor Denilson Albuquerque à época. Isso vem se perpetuando, é uma rotina na Rede Dor, a gente ter um sábado, eu não sei exatamente a periodicidade, mas cada vez um hospital recebe. Então, tem o Sabador de Caxias, de Niterói, de Copacabana, da Zona Oeste, lá no Campo Grande, enfim. E aí são convidados pessoas dentro da cardiologia e aí de mais diversas áreas para falar do que faz e para manter a educação médica, né? O objetivo, na verdade, é que a gente se mantenha estudando e atualizado. A equipe senta lá para ver o especialista colega ou especialista de uma área muito próxima falar do que a gente pode oferecer de melhor e está sempre buscando oferecer. E, na verdade, não é que foi um prêmio, na verdade, foi um prêmio indireto, porque foi muito bom participar, porque eu estou completando um ano lá no Caxias Dor, ajudando na rotina do hospital, na parte de arritmia, junto com outros colegas. E esse ano a gente aumentou muito a produtividade do hospital, em quase... Em determinado momento foi 600%, agora tem em torno de 300% de aumento na realização de procedimentos em arritmia, né? Nas ablações, por exemplo. Esse ano a gente está com quase 80 casos realizados lá no hospital já. Então, assim, é um hospital que tem um potencial enorme, uma população gigantesca em volta, com toda a estrutura, como todos os hospitais da Rede Dor, e participar disso, poder mostrar o que a gente já fazia, mas agora em muito maior escala, foi bastante legal dividir com o pessoal lá. Então, foi um prêmio, assim, pessoal, não um prêmio palpável, sabe? Um prêmio mais, assim, subjetivo, de satisfação por estar tendo um resultado dentro do que a gente gosta de fazer e sendo reconhecido pelos próprios médicos e pela população que tem procurado. Maravilha. Doutor, eu vou aproveitar então, essa oportunidade aqui, que eu estou com um especialista da área, e a gente está agora nesse período de transição de estações, né? A gente passou do inverno, primavera, a gente tem verão. A gente pode citar, por exemplo, algum cuidado? Existe alguma diferença no organismo, ou até para quem tem algum fator de risco, justamente durante esse período, que poderia dar alguma orientação ou cuidados durante esse período? Eu acho que a transição
climática, nesse momento, a principal atenção do ponto de vista cardiovascular e de saúde é a hidratação, né? O calor aumenta muito a chance de desidratação e as consequências disso. Diferente, por exemplo, do inverno frio, que aumenta infarto, aumenta a incidência de algumas coisas, no verão disso é um pouco menos. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a chance de desidratação e complicações relacionadas. Ao mesmo tempo, pessoas que sofrem mais com tendência à hipotensão, à queda de pressão, no verão isso é mais comum, aquelas pessoas que desmaiam por queda de pressão, enfim. Então, tem que estar mais alerta nesse momento. Mas acho que nessa faixa do ano, o mais importante é limites pós-festividade, né? A gente fica todo mundo muito empolgado e 1 milhão de confraternizações e jantar de Natal, Ano Novo e festa, e acaba extrapolando um pouco e o equilíbrio é tudo, né? Não é que é para não festejar, eu também sou a favor de festejar, mas cuidado, né? Porque a gente sempre fala que o problema do final do ano, mas o ano inteiro pode ser problema, mas você também não adianta jogar todo, entre aspas, serviço de um ano de academia, dieta, no finalzinho com essas estripulias, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado para poder aproveitar com segurança e começar o ano com o pé direito. Doutor, referente ainda a uma informação que eu vi recentemente, eu não vou me lembrar o órgão especificamente, mas que foi atrelado agora, é muito comum as pessoas fazerem, às vezes tem, né, o aferidor em casa para medir a pressão, enfim, e agora a pressão 13/9 é considerada alta, é isso mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que aconteceu foi no Congresso Europeu de Cardiologia, no Congresso do ESC, da Sociedade Europeia, em agosto, setembro, foi lançada uma atualização da diretriz europeia, né, de controle de hipertensão arterial. A diretriz brasileira ainda não está atualizada nesses valores, mas a diretriz europeia já sugere que o famoso 12/8 deveria ser 12/7, que é a pressão mínima, a pressão diastólica, né, que é o segundo número. O ideal é ficar em torno ali, o certo seria falar 70, mas a gente fala 7. Então, existe uma nova classificação baseada não no número diretamente, mas em fatores de risco, em quem se enquadra em baixo, médio, alto risco, por outros fatores como sobrepeso, idade, tabagismo, diabetes, enfim. O ideal, o número mágico, parece ser 12/7. Não significa que o 12/8 agora está doente, não é isso. Mas se está 12/8, é ideal abrir o olho e já tentar baixar para 12/7, com algumas outras medidas, ou tentar, às vezes, está comendo muito sal, faz pouca atividade física, enfim. Mas vale lembrar que ainda não há uma atualização da diretriz brasileira. Então, no Brasil ainda vale. Mas como é que é isso? No Brasil não é hipertenso? Lá é? Não é. Não é a ferro e fogo, assim. Lá foi o primeiro. Geralmente, a sociedade europeia e americana estão sempre um pouquinho adiantados, e principalmente por causa do calendário. O calendário, igual no futebol, né? O calendário fica 6 meses na frente, né? Então, a gente tem essas coisas. E a brasileira deve ser atualizado esse ano não, em 2025, ou no máximo no outro. E aí os estudos todos são compilados, avaliados por uma banca de especialistas e geralmente é consenso mundial, mas é uma tendência atual que o 12/8 seja 12/7. Doutor, isso pode, de alguma forma, trazer algum impacto para a saúde da população de forma prática? Eu pergunto isso porque a gente tem uma grande preocupação hoje, referente, por exemplo, à diabetes no Brasil. A gente tem índices aí altos de pessoas, né, com diabetes, inclusive algumas que nem sabem que ainda têm a doença, e a própria estimativa do Ministério da Saúde é de um percentual alto ainda. E a gente tem, em contrapartida, também o sobrepeso, que a gente tem visto aí crescer nos últimos anos no Brasil. Isso pode se tornar um complicador para o futuro, tendo em vista essa nova regulamentação, ou é necessário já os cuidados a partir de agora, já que os índices têm sido preocupantes? Então, na verdade, isso tem duas óticas, né? Do ponto de vista estatístico, uma vez que você mude a regra, você engloba mais gente, então pode ser que de um dia para o outro você tenha muito mais hipertensos. Ficaram doentes de ontem para hoje? Não, só que agora eu classifico de uma forma mais abrangente, eu entro mais pessoas, né? Vou dar um exemplo bem idiota. Se eu falo que a altura para entrar num brinquedo é 1,50 m, vai entrar X pessoas, se no dia seguinte pode entrar com 1,48 m, pode ser que eu aumente a quantidade de pessoas. O brinquedo ficou mais concorrido? Não pelo brinquedo, mas sim pelo público-alvo. E aí isso que vai acontecer, mas isso já serve de alerta, porque quando a gente fala que o 12/7 é melhor, não é baseado em opinião própria, em voz da cabeça. Assim, é uma série de estudos com milhares e milhares de pessoas nos últimos 10 anos, mais ou menos, ou até mais em alguns casos, que estão avaliando que o 12/7 parece ser melhor ao médio e longo prazo do que o 12/8. Não é que assim, meu Deus, estou no 12/8, agora eu vou morrer. Não é isso. Mas, se você já está um pouquinho fora da faixa, é melhor você buscar atitudes para se enquadrar numa classificação de segurança para médio e longo prazo você não ter complicações. Mesma coisa para colesterol, diabetes. O quanto antes você se enquadra no nível que é considerado seguro,
mais protegido a médio e longo prazo você está. Doutor, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho não só sobre a trajetória, mas passar outras orientações que são extremamente importantes para a população, principalmente com essa chegada de fim de ano, que a gente sabe que muita gente aproveita ali para comer aqueles alimentos que às vezes tem um pouco mais de açúcar, um pouco mais de sódio, enfim, e por aí vai. É necessário se cuidar também nesse fim de ano. É verdade. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. É sempre um prazer estar à disposição aí. Muito obrigado. Bom final de ano para todo mundo, com juízo, para a gente começar bem o próximo. Um abraço, doutor. Obrigado mais uma vez. Um abraço, fica com Deus. Tchau.